Boa noite já, né? Horário de verão, amamos, só que não. Oi, gente, tudo bom? Obrigada a vocês que estão aqui. A gente vai fazer mais uma mesa das Elviras esse ano. Esse ano tiveram várias mesas, né? Desde Tiradentes, teve Brasília. A gente vai ter mais uma próxima. A Samanta pode falar depois, a próxima que vai ter. Né? E foi muito interessante que a Cecília Barroso, que não está aqui, que está em Brasília, né, teve essa ideia da gente fazer uma mesa com um assunto mais amplo. Eu hoje só vou mediar, mas eu também vou falar, claro, né? Vou cantar também depois, mas o nosso tema aqui hoje ele é até mais amplo, porque a gente vai falar do lugar da crítica de cinema no mundo de hoje contemporâneo, que para mim é muito interessante, porque quando a gente fala das Elviras, as críticas de cinema, né, Luísa, do nosso lugar, a gente já pensa nessa questão da mulher crítica profissional. Mas tem toda a questão da crítica de cinema em si. A gente está num mundo que, vou dizer o óbvio aqui, mas muita informação, algumas corretas, a maioria não. Né? A formação do olhar, eu acho que fica mais ainda para um outro plano. Né? Marcelo Lira, que está aqui, é crítico de longa data, professor, ele sabe muito bem disso. Mas eu acho que continua sendo muito necessário. E, na verdade, eu acho que as pessoas querem isso, sim. Às vezes tem um acesso mais difícil, mas elas querem. E tem várias mídias, né, para se fazer isso, né? A Joyce vai falar da experiência dela no Cinemascope, que é uma mídia online, um vlog. Né? A Luli Veras, do Recife, vai falar da revista Continente e outras experiências também, que Lula é versátil. Né? E Luísa vai falar dessa experiência na academia. Hoje a gente estava falando de uma coisa muito interessante, que a gente ainda não tem uma, vamos dizer assim, jurisprudência na academia, né? Que una, né, essa questão da crítica pelo olhar da crítica mulher com a questão de gênero. E eu realmente achei isso interessante, porque eu tenho pensado muito nisso e realmente, não diria que a gente é pioneira, mas estamos todas, né, não nós só, desbravando esse assunto. Então, eu acho que a gente junta todo o olhar de todos para esse cenário mais global da crítica, que eu acho necessária, desde a crítica mais leve, né? Eu diria, por exemplo, o que eu faço na televisão, que são comentários muito rápidos, mas que ajudam a direcionar um olhar, até, né, uma crítica mais consistente. Acho que a gente precisa de todos, assim, acho mesmo, né? Cada um tem o seu momento. Quem quer começar falando um pouquinho de sua experiência? Quer começar, Luísa? Pode ser. Boa noite, minhas companheiras de mesa, Joyce, Flaves, Luísa, Mila, que está aqui, todo mundo que veio prestigiar a nossa conversa. Eu acho que Flávia não poderia ter sido mais feliz em abrir, colocando que a gente vive realmente num mundo que é meio saturado e soterrado de informações. Mas e que esse mundo desafia constantemente a gente ao produzir reflexões críticas, seja em formato de comentários, pílulas que você vai inserir num telejornal ou num vídeo gravado para ser disponibilizado, ou num texto mais acadêmico, ou num texto que vai ser publicado numa revista ou num jornal. A gente sente que há espaço e há público para consumir essa crítica. O que também já é um pouco paradoxal, porque a gente também ouve muita gente dizer que ninguém lê mais hoje em dia, né? E aí eu falo um pouco da experiência da revista Continente, que é uma revista impressa que resiste, né? É um pouco aquela hashtag jornalismo resiste, que é um jornalismo que procura aprofundar mais os temas que aborda, que também vai numa contramão do que a grande mídia tem feito nesse Brasil, né? E nesse mundo de 2016 para cá, principalmente. Então, as pessoas não leem, mas se as pessoas não leem, então para que você vai escrever? Sempre existe esse embate, né? Eu trabalhei durante 9 anos num jornal diário, que se chama Diário de Pernambuco, lá do Recife, e entre 2000 e 2009 foi quando eu tive a oportunidade de conhecer Marcelo Lira, meu querido, que está aqui, e a gente vivia se esbarrando no circuito de festivais, quando eu conheci Flaves também, e o embate entre o repórter e crítico que estava lá nos festivais e o editor já existia naquela época. Não vai nem escrever muito, porque não tem muito espaço não. É quase como se a cultura, no caso do cinema, ele teria que caber ali naquele espaço do entretenimento.
se você vai se alongar. Eu tinha uma editora que dizia assim, você tem, não era nem uma editora, era o diagramador do diário, ele dizia, você tem muita alegria nos dedos, você escreve muito, dá trabalho para cortar. Aí eu disse, pô, você vem, o repórter vai para a mostra, vai para o Festival do Rio, vai para Gramado, Brasília, você vê os filmes, você estabelece todas as conexões, às vezes entrevista o diretor, você fica com ansiedade de produzir alguma coisa ali, que aquele leitor, quando leia, ele se sinta incitada, poxa, quando esse filme entrar em cartaz ou quando ele passar no festival aqui, eu vou querer ver. Então, isso foi um dilema da minha vida de repórter e crítica do Diário de Pernambuco durante os 9 anos. Depois eu passei um tempo ausente da crítica, trabalhando em gestão pública, mas também acompanhando os festivais de lá e pude voltar como repórter especial da revista Continente desde 2013. E aí foi uma outra experiência, que era a experiência de você trabalhar numa revista mensal, que te dá mais espaço para você poder escolher um tema e não fazer apenas assim. A revista tem um site, então se você quiser fazer um texto de um filme específico, você tem a janela lá do site. Mas por que a gente não aproveita que existe a revista e o espaço de uma reportagem? Pode fazer um texto que possa construir uma ideia, enfim, e você sair alinhavando vários filmes e podendo trazer o olhar de vários diretores e pesquisadores para determinado assunto. Não, isso é uma coisa que eu tenho feito muito desde 2013. Existe o espaço da crítica na Continente Online e existe o espaço dos textos mais maiores e mais profundos em que você pode inserir a criticidade, que é algo intrínseco ao que todas nós fazemos, naquele texto que ele vai ficar ali, digamos assim, na fronteira borrada entre uma reportagem, entre um artigo, entre uma crítica, né? O que eu acho isso bom também de exercitar como jornalista é você poder trazer a crítica para outros modos textuais, que é isso que a gente tem feito na revista. Então, por exemplo, no ano passado eu vim para a mostra e aí, por coincidência ou não, havia muitos filmes latino-americanos. E aí eu vi alguns. E aí entrevistei Maria Aparicio, uma jovem diretora argentina que estava no ano passado aqui com aquele Las Canes. Entrevistei um menino, Carlos Leiva. Menino porque ele era bem novinho mesmo, tinha tipo 24 anos. Diretor chileno. E aí pude perceber que havia ali uma discussão nos filmes dele, que era uma ideia de identidade latino-americana, que tinha a ver com que outros filmes que outras pessoas estavam fazendo aqui. Aí eu pensei, poxa, mais do que eu pensar num texto para falar desses filmes, que às vezes nem estreiam, né? Às vezes são filmes que a gente vê aqui na mostra, não vai ver nunca mais, ou então, enfim, não entra em cartaz, não chega lá porque não existe um festival em Pernambuco, embora a gente tenha o Janela, que está nessa 10ª edição, começando na outra semana já, não tem o escopo da mostra, né? Você não tem 390 filmes. Enfim, então, eu tenho essa liberdade lá na revista de propor matérias e reportagens que possam trazer esses filmes que eu vi e que possam trazer um olhar crítico a partir desses filmes e ir construindo argumentos, construindo pontos para fazer chegar a temas maiores. Então, por exemplo, nessa matéria que discutia uma ideia de identidade da América Latina na produção contemporânea, pude contar com um auxílio luxuoso da pesquisadora crítica Luísa Zweig aqui, porque eu pensei, poxa, mais do que o meu olhar, eu gosto sempre de referendar com outro olhar. E aí, por que não o olhar feminino? A gente já tinha o Elvírus, a gente já tinha isso. Eu disse, poxa, eu acho que, não só como membro do Elvírus, para não ser uma coisa meio corporativista, mas sendo também, eu acho que é importante a gente também referendar e legitimar esse coletivo que surgiu a partir de uma necessidade da gente se expressar, de se reafirmar como crítica e na crítica. Então, a minha experiência recente tem sido como trazer a crítica de cinema para os outros gêneros, para que ela fique ali também presente numa matéria que não necessariamente vai ser uma crítica do The Square, que é um filme que eu vou ver amanhã, que venceu a Palma de Ouro em Cannes. Enfim, como pensar, como relacionar Aquários, para falar da camisa que Samanta está usando aqui, com o que está acontecendo. Então, uma outra possibilidade é você... Eita, se for falar desse assunto, Felipe, aí a gente vira a mesa, né? São 8 temporadas. Porque ele tá com a camisa de Game of Thrones aqui. Um pouco a ver com tudo que está acontecendo no Brasil, né? Enfim. No ano passado, uma das matérias que eu fiz, assim, que eu gostei de fazer, porque foi o ano do golpe, o ano do impeachment, enfim... eu soube, né, a gente estava circulando a notícia de que tinham 3 cineastas que estavam documentando esse processo de destituição de Dilma Rousseff. Aí a gente pensa assim, né, no lugar da crítica, como é que você vai fazer crítica de um filme que tá em produção? Você não vai fazer, mas eu pensei, poxa,
vamos atrás delas, vamos entrevistá-las e, de repente, fazer uma relação com algum filme que traga, que tenha a ver com isso. Então, era na mesma época que Câmara de Espelhos, de Andréa Ferraz, que é uma outra cineasta pernambucana, estava passando no Festival do Brasil do ano passado. E eu tinha visto o filme. E eu disse, o filme de ideia, quem viu aqui sabe, é um filme que discute o machismo, assim, escancaradamente. Inclusive usando dispositivos cinematográficos bem assim, né? Ela não escamoteia nada, né? Isso aqui, as pessoas que chegam ali, elas vão... E o filme produz assim, sensações que você fica assim, ao mesmo tempo você fica, não, esse é o machismo nosso, né, de cada dia. E aí eu pensei, por que não trazer essa perspectiva do filme dela que eu vi e o olhar dela, para ela de alguma forma opinar sobre esse contexto em que surgiram essas 3 produções que, enfim, a de Maria Augusta Ramos, a de Lopolite, né, e a de Petra Costa. E a da Guta, da Petra? E o filme que acho que é Lopolite que dirige e Ana Mulaete, né? Enfim, elas não queriam falar, só quem falou comigo foi Maria Augusta Ramos, elas estavam meio assim, Petra disse, olha, eu não vou falar, eu falo depois, porque o filme ainda está em decantação, enfim, respeitei. Mas aí eu fiz a matéria. E aí gostei, porque outras pessoas chegaram para mim, além das que habitualmente nos leem, né? Tipo a sua mãe, a sua namorada, a sua irmã, enxergar a obra de outra forma. E às vezes ela vai discordar de você, e às vezes ela vai concordar e vai dar like, ou às vezes ela vai lhe encontrar no meio da rua e dizer, gostei. E é bom também esse embate, porque a crítica ela não é estanque como a vida, como o jornalismo, ela vai se renovando. A gente também, como crítica, você vai, enfim, já tem uns certos anos de estrada aí, né? E você vai acumulando, e eu acho que o bom também, isso eu gosto muito da experiência da composição textual, é você poder colocar aquilo ali no texto. Então, se você vai ver um filme de Michael Haneke, você não vai só escrever sobre happy end, você vai falar sobre cachê, sobre a fita branca. Não é? Você vai poder dizer, eu estou aqui falando desse filme, mas eu sei que ele fez esse outro filme. Isso aí não torna a gente melhor ou pior do que ninguém. Talvez a gente com um olhar mais direcionado, porque a gente escolheu esse caminho para atuar profissionalmente, que é o caminho de passar incontáveis horas dentro de sessões de cinema, ver 6 filmes por dia, 5 filmes por dia, se virar, sair correndo para entrevistar a gente. Mas, enfim, para mim, eu não poderia me ver fazendo outra coisa. Que também é sempre um ponto de conflito com meu pai, que até hoje diz, por que você não fez direito? Por que você não fez um concurso? Por que você não estudou medicina como sua irmã? Mas enfim, eu Dá acho pra que... fazer 2 coisas, viu? Eu fiz direito, fiz concurso e tô crítica. Só falta a medicina. Mas tu acha mesmo que entre eu vir pra cá pra mostra, pra ficar aqui participando dessa mesa, vendo o filme e ficar estudando pro concurso, nada contra quem estuda? E o pai dela continua desaprovando ela. Exatamente, não adianta nada. Pois eu prefiro estar aqui e acreditando que o jornalismo, a crítica que eu faço, que eu produzo, pode ter alguma ressonância, por menor que seja, mas pode ajudar alguém que está lendo ali a encontrar um caminho, talvez que não encontrasse se não tivesse tido acesso àquele texto. Enfim, é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço demais estar aqui nessa mesa com essas mulheres de fibra. Olá, eu sou a Joyce. Eu acho que, ao contrário delas, quando eu me formei, assim, quando eu, enfim, entrei no mercado de trabalho, no mundo do jornalismo, que é uma coisa, esse mundo do jornalismo é uma coisa cada vez mais abstrata também, ampla ao mesmo tempo, eu já meio que entrei, assim, no mundo online, né? Logo de cara, eu já fui jogada nesse contexto. E acho que é natural até, pela minha idade, pelo momento, né, que o jornalismo estava vivendo. Eu comecei trabalhando no Estadão e acompanhava muito a Flávia lá também, super fã. Mas eu era foca também, tá? E mesmo trabalhando no Estadão, né, que é o impresso, eu trabalhava numa editoria que fazia a edição do jornal para tablet. Então, eu estava dentro do impresso, mas eu estava com o pezinho no digital, né? Então, eu nem considero assim que eu trabalhei impresso, porque era uma outra linguagem, né? Uma outra vertente, muito diferente. E aí eu criei o Cinemascope em 2011. Eu comecei a me interessar e me aprofundar mais, direcionar, né, mais meus estudos com relação ao cinema. E aí eu criei o Cinemascope um pouco com essa ideia que a Luciana falou, de tentar propor um novo olhar que de repente não teria espaço nos lugares onde eu trabalhei, enfim.
não estaria muito de acordo com isso. E aí, quando eu criei o site, justamente, enfim, 2011 parece que faz pouco tempo, mas em termos de internet, se você for pensar, é quase uma era, né? E aí tava muito uma discussão, assim, no começo de uma discussão relacionado àquele mito, assim, um pouco de, texto pra internet tem que ter 2 parágrafos, senão as pessoas não leem. Então isso era meio auge, assim. Hoje em dia eu acho que eu nem sei se discute muito isso, eu acho que nem tanto, a gente já tá em outro estágio dessa discussão. Mas você sabe que essa é uma grande ironia, assim, me enganaram, né? Me venderam errado. Que quando era só impresso, a gente pegou essa época, né? Eu acho que nós somos a última geração que pegou o impresso, só o impresso, né? Quando eu comecei já estava surgindo online. Mas que diziam, porque com o online vai ser maravilhoso, que você vai ter o tanto de espaço que você quer para escrever. Mentira. Aí o online ficou... Não, no online ninguém lê mais que 2 parágrafos. Eu falo, então, não chegou esse dia, assim. Estou esperando ele ainda. E continuo ignorando, aliás, essa regra aí. Mas tudo bem. Tem que ter a rebeldia, né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando, bom, eu vou criar esse portal. E ele, quando eu criei esse portal, desde o início, assim, ele já foi criado e guiado por um espírito colaborativista, assim, sabe? Porque colaborativo. Porque eu nunca pensei que eu poderia tocar um portal assim sozinha. E eu até admiro quem faz isso. A Luísa, do Mulher de Cinema, por exemplo, eu fico chocada, assim, com o que ela consegue produzir sozinha. Mas eu sempre tive essa ideia de formar uma equipe, então eu fui juntando. Tinha um pessoal do meu que se formou comigo, enfim, amigos da área, um pessoal de outras universidades. A gente foi juntando um pessoal para formar uma equipe, para juntar forças mesmo, né, de pessoas que compactuavam, assim, comigo nesse sentido. E aí a gente foi criando isso junto. Então, desde o início, a gente buscou se afastar um pouco dessa ideia de que texto na internet tem que ser 2 parágrafos, que as pessoas têm preguiça. Então, a gente bancou isso desde o começo, assim. Essa questão de tamanho de texto, uma coisa mais... ou questão do aprofundamento. Então, a gente não... tava com essa ideia mesmo. Tipo, se a pessoa quiser ler, se ela quiser se interessar, a gente vai oferecer esse outro conteúdo. E aí, do ano passado pra cá, a gente resolveu que a gente ia focar no nosso canal do YouTube. Porque antes o nosso canal ele funcionava um pouco como um depósito assim, de trailers, uma entrevista ou outra que a gente fazia. Ele não era usado de uma forma exclusiva, específica para criar conteúdo para ele. E aí, enfim, depois de pensar muito, porque eu fiquei refletindo muito essa questão da exposição, né? Sim. Porque é muito complicado isso. Não sei se as pessoas pensam, refletem sobre isso, mas pra mim era uma coisa muito séria, sabe? Eu expor o meu rosto, enfim. Uma coisa que vai ficar lá gravado pra sempre, as pessoas podem eventualmente baixar e subir em outros lugares, enfim, é uma coisa que uma vez que você disponibilizou, já era, né? E aí, depois que eu tive algumas experiências em vídeo super legais, num Conacine, que é um congresso de cinema online, que acontece uma vez por ano, e foi super bacana, eu gravei as palestras, eu tive um retorno que eu não esperava, eu fiquei bem chocada, porque eu publicava semanalmente no site, e eu tinha um feedback, né? Você tem um feedback das pessoas, mas é uma coisa muito pontual. E aí, quando eu comecei a fazer esses vídeos pro Conacine, eu fazia um vídeo por ano e eu fiquei chocada com o retorno, porque é anual o evento, eu fiquei chocada com o retorno das pessoas. Então, aí eu comecei a sentir mesmo como que era esse impacto, né? De você, essa relação, né, com o público, quando você grava um vídeo, enfim, quando você se expõe dessa maneira. Só que aí eu fiquei pensando em criar o canal e eu pensei que o canal não poderia ser uma versão em vídeo do portal, porque não faria sentido nenhum a gente produzir o mesmo tipo de conteúdo no portal e no canal. E aí, enfim, pensando um pouco nessa ideia de que a gente queria fazer relações e não fazer uma crítica por fazer, falando do filme em si, eu pensei que o canal poderia cobrir coisas que o site não cobre. Então, como no site a gente cobre lançamentos, no canal a gente não fala sobre lançamentos. Tem inúmeros canais, assim, enormes, tipo, milhões de views que já fazem isso e fazem bem ou mal, mas tem opções, as pessoas podem acessar e tem opção para todos os gostos. E aí eu pensei que a gente não ia entrar, assim, um pouco para competir com eles e também porque não era o nosso foco, a gente ia continuar publicando as críticas no portal. Então, eu dei um outro foco, assim, pro canal, que ele é o nicho do nicho, assim, sabe? Até mais do que o nosso site. Porque a gente não fala de lançamentos, a gente só fala de clássicos e de filmes mais alternativos, assim, bem fora do circuito. A gente foca muito em cinema brasileiro também, que é uma coisa que a gente reparou que é muito carente no YouTube, assim, demais. E a gente identificou, assim, um pouco essas lacunas, né? De filmes que não estão muito no circuito comercial, cinema brasileiro, cinema clássico. Então, a gente... Porque tem sites que falam só de cinema clássico, mas no YouTube mesmo a gente sentiu essa deficiência, assim, um pouco.
E aí a gente resolveu focar nisso, então... E até aconteceu uma situação, a Samantha e o Felipe estavam lá na Socine, né? Aconteceu uma situação incrível que eu fiquei muito surpresa. Tem uma pesquisadora inglesa super conceituada, assim, que ela pesquisa vídeo ensaios e tudo mais, a Catherine Grant, que ela abriu a Socine falando do nosso canal. Foi mesmo? Foi. Olha! E aí eu fiquei muito surpresa, porque várias pessoas mandaram foto, assim, pra mim. E aí eu falei, nossa, nosso canal tem, sei lá, 5 mil inscritos, assim, 4 mil, 5 mil inscritos, que não é muito pensando no universo de YouTube. Só que aí isso foi minha comprovação de uma coisa que eu já entendi há um tempo, mas foi super legal. Que era que essa coisa de ficar buscando views e inscritos e números, tipo, num mundo segmentado e nichado que a gente vive hoje, que a gente produz, tipo, não serve muito. Sei lá, serve, lógico, as pessoas estão ganhando milhões com o YouTube e tal. Acontece, mas isso é bom, óbvio. Mas quando você produz algum conteúdo de nicho, você pode chegar onde você quer e conseguir coisas tendo 5 mil inscritos, assim. Porque você está falando com um nicho específico. Sim. E aí isso entra muito na questão do público também. Isso que a gente está um ano, né, produzindo conteúdo. E aí eu também tentando entender para que público que a gente está produzindo. Ao mesmo tempo que você delimita um pouco seu público por suas escolhas, o público um pouco te escolhe. Sim. E aí isso tem a ver a sua responsabilidade também com o que você está falando. Eu sempre achei que o nosso público, eu acompanho as estatísticas do YouTube, obviamente, é um público, sei lá, de 25 a 34 anos, que é o nosso público. Só que ao mesmo tempo tem coisas que acontecem assim que você faz que você não planeja. Por exemplo, a gente fez um review do filme A Guerra do Fogo. E é um filme que, tipo, não tinha vídeo nenhum sobre ele no YouTube, porque a gente pesquisou. E é um filme que todo mundo assiste na sexta série, né? E de repente começou uma enxurrada de pessoas de 12 anos no canal, comentando, o professor passou hoje pra mim, nossa, que legal, vou usar pra fazer meu trabalho, não sei o quê. E eu fiquei em choque, porque é o segundo vídeo mais visto do canal. Que ótimo. E aí eu fiquei pensando, nunca na minha cabeça passou que a gente ia fazer vídeo pra pré-adolescentes de 12, 13 anos, assim. Então foi uma surpresa. Eu fiquei pensando, isso tem muito a ver com a formação do olhar, com a formação até, introdução às vezes da pessoa no cinema, né? Porque 12 anos já é uma questão nem de formação de olhar, é de introdução mesmo, né? Eu acredito. Então, enfim, nossas escolhas acabam inevitavelmente mirando o nosso trabalho para um público específico que a gente já meio sabe qual é. Mas a gente também tem essa responsabilidade de saber que nosso conteúdo está chegando em outras pessoas muito mais jovens. Então, assim, o nosso canal, de maneira geral, tá sempre relacionado com uma questão educativa, assim, com uma questão de conhecimento, porque a gente fala de filmes clássicos, então não tem como falar de filmes clássicos sem falar do período específico daquele filme. Eu fiz uma review sobre o Selvagem, do Marlon Brando, então eu falei um pouco quem foi Marlon Brando, o que ele fez antes, o que significou esse filme para a geração, que filmes ele inspirou depois desse. Então, enfim, eu não falei só do filme Selvagem, eu coloquei todo um contexto do cinema naquela época, que era o diretor e tudo mais. Então, enfim, é um desafio também porque o vídeo tem de 4 a 5 minutos, mais ou menos. Então, é aquilo, você tem que passar uma informação que é aprofundada, mas você tem... Embora a gente não tenha restrição de tempo no vídeo, no canal, assim, não tem, tipo, a gente precisa fazer um vídeo de 5 minutos. Isso é bem livre. Mas tem alguns vídeos que a gente faz meio que como uma pílula mais. Tem vídeo de 15, 30, até 50 minutos a gente tem vídeo lá. Qual foi Só o que... de 50? Era um especial do expressionismo alemão. Ah, tá. Não, mas eu fiz um debate com um amigo meu que está fazendo um mestrado sobre o Eduardo Continho e a gente gravou 2 horas e 10. Eu vou colocar umas 2 horas. Eu falei, a gente fez um longa-metragem, né? A gente não fez um vídeo, né? Foi. E eu vou colocar, e eu até soltei no Twitter antes, assim, galera, eu vou soltar um vídeo de 2 horas. Aí o pessoal, não, solta, a gente quer, a gente vai ver. Porque é uma coisa muito aprofundada. E de repente a pessoa não vai achar isso jogando assim no YouTube do dia pra noite. Então, essa é a demanda, as pessoas querem ver uma coisa assim que... Sim. E tem até um amigo meu que ele é super do marketing, assim, eu tava conversando com ele falou, você tá jogando a longo prazo. Ele falou, porque você não tá falando do lançamento, mas sim, pensa daqui a um ano o acervo que você vai ter, exato, de conteúdos únicos. Então você tá jogando na cauda longa, assim, né? Tipo, vão procurar o seu conteúdo e vai ser o único vídeo que vai ter no YouTube, que nem o caso da Guerra do Fogo. Exatamente. Tipo, e aí, então, temos essa questão, tem essa preocupação com o público, mas a gente não trabalha, assim, focado nisso, assim. Vamos fazer um vídeo. Tem vídeos que deram super certo, que eu não imaginava, e vice-versa. Tinha vídeos que eu achei que ia bombar e normal. Mas eu acho que tem muita questão do público, e só pra encerrar, tem uma coisa também que eu acho que é um desafio que a gente vive sempre quando a gente faz Mês das Elviras, que é a questão dos homens, da quantidade de homens presentes e tudo mais. E aí tem a ver com a questão do canal também. Quando a gente chega... que é até uma coisa que a gente já discutiu internamente, né, um pouco, que a gente não tem muita resposta, mas é uma questão.
quando eu chego a 30% do público feminino no canal, eu solto fogos, assim. Geralmente é menos que isso. E eu acho bem preocupante, né? O canal tem... Mas geralmente mais homens vêm no canal? 72% masculino, 28% no feminino. Mas eu acho isso estranho, sabe? Eu acho que tinha que ser um pouco mais dividido. Aí eu fico pensando, entra naquela discussão que a gente já falou, nossa, será que as mulheres vão se interessam por cinema? Como é que é? Mas entra numa questão muito mais ampla, que é o próprio público do YouTube, né? Geral, né? De repente, sei lá, tem que ter um cruzamento de dados aí pra tentar descobrir qual é a faixa média da idade do pessoal do... 25 a 34. 25 a 34. É o maior, né? É jovem, mas não é muito, né? Não é muito. Jovens adultos, né? Jovens adultos. Jovens adultos. E aí... Porque é um jovem adulto, né? As mulheres já... Né? E aí eu acho que é um pouco isso, assim, eu fico... E tem vídeos que isso é mais desigual ainda, até. É mesmo? Por exemplo, um vídeo que a gente fez, que faz parte dessa série, que chama Cinema Brasílias, né? Que a gente fez uma série de 12 episódios sobre a história do cinema brasileiro. E aí tem um vídeo sobre pornô chanchada, que é tipo 89% masculino. Por exemplo. E aí, enfim, segue uma linha de coisa... Tudo bem, isso não me surpreende, mas o público geral do canal geralmente é isso. 71 masculino, 29 feminino. Teve uma vez que foi 30 feminino. E eu acho que é um pouco um desafio, né? Não, por mês, né? Fecha o mês geral. E eu acho que é um pouco desafio, né? Tentar descobrir por que isso, enfim. Joyce, você acha de repente de diretoras, tipo assim, a Celícia Marques já fez um vídeo, teve mais mulheres vendo? Não, foi essa mesma média. Mesma média. Engraçado, vou começar a prestar atenção nisso, porque eu faço lives, né, toda semana no Facebook do Café com Jornal, que não é meu, né, que é do Café. E o comentário é sempre meio a meio, assim, de mulheres e homens. Eu vou começar a reparar, assim, porque eu não sei se dá pra ver por gênero, não dá pra controlar. Quem controla a página. O Analytics do live, né? Eu gosto muito de fazer live, porque o live já é uma coisa mais imediata ainda, porque a pessoa interage na hora. Você tá lá fazendo. Enquanto eu tô lá, eu adoro isso, eu adoro ao vivo. E é muito interessante porque isso que ela falou, e você também falou que completa, eu acho que completa o que a Luísa vai falar também, que teve um dia que eu tava morrendo de medo porque eu falei no ar, na TV aberta, de um documentário. E era muito... Porque documentário é minha paixão, assim, né? Além do cinema, né? O nicho do meu nicho. E eu falei do edifício Monroe, né? Que é uma coisa super nicho. E eu falei, putz, hoje vão me bater. E nada, na live tinha um monte de gente perguntando onde que podia ver mais documentário, se eu não podia falar mais de documentário, porque eles queriam assistir documentário, não tinham onde ver documentário. E eu fiquei mega feliz, porque existe essa demanda, né? Então... Eu acho que a gente nunca pode subestimar o público, porque ele existe. Ele pode ser menor, obviamente, infinitamente menor do que o que é ver Blade Runner. Sim. Mas ele existe. Eu quero ver Blade Runner também, não tem nenhum preconceito. Né? Mas eu fiquei super feliz. Falei, vou falar mais de documentário aqui pra vocês. E ficam me perguntando onde eu posso ver no VOD, onde eu posso ver no YouTube, onde eu posso ver, né, na Netflix, etc. E tá aí, as pessoas querem ver documentário. Né? Tipo, querem saber de filmes históricos da Guerra do Fogo. Não, inclusive a gente tem uma playlist no canal que é só sobre documentários também. Porque a gente foca um pouco nisso. Mas enfim, em resumo, é um pouco isso. Eu acho que a gente está no processo de descobrir, principalmente quem trabalha com nicho, apesar de você fazer um trabalho que já é mais segmentado, assim, naturalmente, eu acho que com a internet tudo se atualiza muito rápido, né? Então a gente quer, pelo menos pra mim, né, no canal, e a gente ainda está em processo de descobrir quem é esse público e com quem a gente está falando. Eu acho que isso é bem dinâmico, né? Não é uma coisa, enfim, uma coisa desse mês pode ser diferente do mês que vem, assim. Então acho que é um pouco isso, mas a conclusão é essa, assim, a produção de nicho, ao meu ver, vale super a pena, porque você consegue focar numa... Enfim, você pode ter um alcance que é bem qualificado, assim. Não são 1 milhão de views, mas são quantidade de views, é um público que é super qualificado. Luísa? Esse é duro. Tá, mas eu tô vendo que esse debate vai render. Então, quando as meninas me propuseram, fala da academia e tal, eu fiquei pensando naquela piada, né, que existe em vestibular, né? Vocês conhecem? Que se a menina quer ser engenheira, pergunta, peraí, você quer ser mulher ou engenheira? Né? Então, esse clássico da engenharia, que é um horror mesmo, em todos os, até hoje, né, principalmente em alguns segmentos, ele não se aplica à comunicação. O cinema está dentro da comunicação no Brasil, não é assim.
E bolsas, bom, eu não podia nem pensar em bolsa, essa é a minha experiência, né? Então já tinha filho para criar, escambau, sem bolsas, bolsas não dava, porque, enfim, então eu tive que me virar. Meu doutorado eu tinha 3 empregos, eu saía de casa de 7 da manhã, voltava à meia-noite. E fez um doutorado. Mas vou te contar, não foi aquele que eu queria completamente, foi o que deu para fazer, né? Mas claro, fiz, a gente faz, assim mesmo, não tem problema. Não faz o ideal, mas faz. Não pelo tema, eu digo, mas né, você não chega até onde você queria, não vai e tal, tem que abrir mão de uma série de coisas. Então, a questão da relação estudos de gênero, cinema e tal, na academia, ela antecede o resultado. Ela já começa lá atrás, né? A Lígia Fagundes Telles, uma vez numa entrevista, contou que ela e a Hilda Hilst foram as primeiras mulheres da geração delas a fazer direito. No que isso dava? Bom, não tinha banheiro para mulheres dentro da universidade. Quando ele fala em espaço, é espaço mesmo, né? E hoje não é assim, certo? Não é mais assim. Eu acho legal a gente ter essa perspectiva, quer dizer, as mulheres no direito conquistaram o espaço. Não é bem assim que caiu do céu, não cai do céu, nunca cai. Essa ideia falsa que o neoliberalismo passa pra gente, que você chegou lá e tal, porque você é linda, elegante, muito inteligente, competente, tudo bom, você tem que ser linda, né? Tem que se adaptar a um certo padrão, tem que cumprir certos requisitos, tem que ser competente no que você faz. Mas se a gente está aqui, né, se todos vocês estão aqui, isso se deve a muita luta, muita coisa que existiu, e eu acho muito importante, tão importante quanto falar da importância do Marlon Brando e tal, que ninguém sabe quem é, mal e mal ouviram falar e tal, saber que houve lutas e por que isso é assim nessa área. Bom, gente, o cinema novo, você só ouve falar na Helena Sober, né? Vocês já ouviram falar em mais alguém? Então, eu não conheço em profundidade, e isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que se colocar. A história, por exemplo, dos outros países latino-americanos, mas eu sei que na Venezuela havia um grupo de documentaristas, o Grupo Miércoles, nos anos 70, que foi a primeira grande onda de feminismo no Brasil, nos países, era a Ano Internacional da Mulher, né, 1975 e tal. E elas são uma referência para cineastas, inclusive, para as novas cineastas, para uma série de coisas. Nós não tivemos isso. É isso mesmo. As primeiras feministas, o primeiro grupo que eu ouvi falar feminista, que usava a palavra feminista, era o Grupo Séries. E a Branca Moreira Alves era socióloga. Então, é nesse contexto que você vai encontrar as coisas, né? E eu acho que a gente está vivendo hoje uma que a gente chamaria talvez de uma segunda grande onda feminista. Primeiro, o grande diferencial, ninguém tem vergonha de dizer que é feminista. Isso, você chegar numa reunião de sindicato e falar que quer fazer uma reunião das mulheres, já era um problema. Então, se vocês olharem com atenção tudo que aconteceu... Hoje o pessoal tem vergonha de ser sindicalista. Pois é. Nem me fala. Que também é ruim, mas enfim, é isso que está acontecendo. Então, se vocês olharem um passado bem recente, vocês vão ver assim, movimento de mulheres, não tem a palavra feminina, só mulheres. Um malabarismo para descrever. Para descrever o negócio, para não dar muita briga com todos os grupos. Eu me lembro de um grande encontro na PUC, aconteceram vários, que as prostitutas não puderam entrar porque a Liga das Mães de Santana não podia. Tinha toda essa discussão que hoje eu vejo de uma certa forma caiu por terra. Mas também a gente tem uma outra realidade. Em que, por exemplo, aquela frase da Simone, né, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher, está cada vez mais correspondendo mesmo à realidade. Quer dizer, a gente tem... o que é ser mulher? É nascer biologicamente mulher? Né? Nós temos outras questões hoje sendo colocadas, né? Que deixam a gente meio sem chão quando fala, inclusive, o que é um movimento feminista, o que é um programa feminista, um olhar feminista. Mas eu sinto que aos poucos, com tudo isso e com todos esses nossos desafios, que não são poucos, você tem uma abertura de espaços. Pela primeira vez eu estou ouvindo falar, por exemplo, na Universidade de São Paulo, tem pessoas, tem um grupo tentando articular um grupo de pesquisa que gira em torno de estudos de gênero, dentro da comunicação. Que não é só de mulheres, da ECA. Né? Elas fizeram o primeiro encontro, um simpósio agora em junho, tá? Mas não está dentro do cinema, mas já está dentro da comunicação, já dá para fazer, dali a pouquinho junta uma daqui, uma dali, vai rolar um grupo provavelmente multidisciplinar, que tudo bem, que eu acho legal, acho uma perspectiva interessante, né?
Você tem o Pagu na Unicamp, mas a Unicamp, Pagu, eu só consigo me lembrar da Carla Bessa. As outras componentes trabalham com a questão da mulher, mas não trabalham com a questão, por exemplo, da estética no cinema, no audiovisual. Por conta disso, não há atraso, porque quando você vê qualquer trabalho, as bibliografias são do 20 anos atrás, assim, né? E tem um monte de coisa que não é incorporada, que não é vivenciada, que não está ali reunida. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante quando a gente tem um coletivo, por exemplo, de críticas, e quando a gente fala como que a gente pode ajudar, que tipo de ação eu posso propor para que isso se expanda, tentar chamar essas pessoas, se articular, vamos fazer encontros, vamos, né? Porque ajuda, né? Parece brincadeira, mas uma pequena bibliografia e tal ajuda pra caramba. Aonde que você vai? Se quiser fazer, eu posso procurar fulano, eu posso ir a tal lugar. Às vezes não dá para ir para lugar nenhum, você tem que se virar com o que você tem. Mas começa a surgir. Eu sou coordenadora do grupo de cinema da Intercom, então veio uma garota do Rio Grande do Norte com um trabalho muito legal sobre identidade latino-americana, falando das mulheres. Não tem um grupo de pesquisa que trabalhe com isso, mas tem ela lá e ela encontrou guarida, ela encontrou orientação, e isso é muito importante, né? Então você começa a ter um pensar, né, uma reflexão sobre, que vai deixando de ser apenas um sonho, eu brinquei, eu chamo de felicidade clandestina, né? Que vai um pouquinho além daquela conversa entre amigos e tal. Porque sem isso você não tem muito como materializar uma pesquisa, falar em pesquisa acadêmica de verdade. O que foi feito, não chegou? Alguém aqui já ouviu falar no Grupo Séries? Não, né? Publicaram pra caramba. Então, onde estão essas publicações? Por que elas faziam? Como que era esse coletivo? Como que funcionava? Então, isso é muito importante, né? Você ter como referência. Então, toda e qualquer iniciativa nesse sentido, eu acho que é bem-vinda, porque nós estamos vivendo uma segunda grande onda e tal, mas não quer dizer que ela não vai ser varrida da história. A gente está vivendo um momento também de grandes conflitos, discussões ideológicas, né, terríveis, violentas, sobre todas as questões. Então é bobagem achar que só porque estamos aqui e tal, está tudo bem, então a gente está indo só para frente, né, avançando, ampliando o espaço. Não é verdade. Não. Se não soubermos defender esse espaço que a gente tem, que foi conquistado, e expandi-lo, vamos ficar nisso, certo? Na Abracine, eu sou da Abracine, eu sou diretora da Abracine. Faz uns 2 anos que rola um pau desgraçado na lista por causa disso. Porque usando as mesmas justificativas dos anos 70 nos sindicatos e tal, que é assim, mas vai dividir o movimento. Por que você vai fazer um livro só falando de cineasta mulher? Né? Mas a gente já vai fazer um dos diretores. Por que precisa falar? Não vai ter nenhuma mulher, mas tudo bem. Até tem, entendeu? Até tem, é verdade. Tem um dicionário de cineasta que o Miranda fez. Até tem lá, não é essa a questão. Mas eu não sei, porque na hora da votação tem 400 filmes do Glauber como melhores filmes. E não estou dizendo que não é importante, que a obra dele não merece, que não é isso. Mas eu acho um absurdo, eu estou falando, você ter 100 melhores filmes com repeteco. Se a ideia dos 100 melhores filmes é fornecer um painel retrospectivo da produção cinematográfica no país, não seria legal ver isso por época, tal, nossa. Então, essa coisa não existe. E nessa coisa não existe, assim, então quem gosta mais do cinema marginal vai lá votar, fazer, como acontece no Facebook, né? Os caras entram lá e tal. Então, vira isso, não há uma discussão mais profunda. Eu falei, e a gente está querendo fazer, não é simplesmente colocar as mulheres, pensar o que é desde do primeiro registro até agora, como foi que as coisas se deram. Nós não temos dinheiro, né, para esse projeto, uma coisa assim. E a gente não focou, deu ênfase nesse livro, que ainda está praticamente pronto, né? Nos verbetes de longas. Nós tentamos parar, porque é muito difícil. Quiseram me matar, porque é óbvio. Hoje a gente tem muitas mulheres produzindo curtas maravilhosos, e eu adoro. E acho, inclusive, que o curta é um formato em ascensão por causa online.
Porque ele não é mais o curta-metragem que passava antes do filme, mas ele pode que é o longa comercialmente, o pessoal quer me matar quando eu falo isso. Só que assim, em termos de fazer um livro, dos recursos que a gente tinha e tal, tornou-se mais viável, e olhe lá, está sendo duro, mapear as mulheres em atividade que fizeram longas. Tem pessoas absolutamente desconhecidas. Tipo, as igrejas hoje, vocês sabem, estão financiando filmes. Então tem lá uma cineasta que fez um filme voltado para a igreja, eu não vou lembrar aqui agora, pentecostal,